aqui é Sidney Carmo, obrigado pela presença de todos. Vou estar compartilhando algumas telas aqui, alguns slides, tá ok? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu agradeço. Né, eu preparei essa apresentação, estou muito feliz, porque 533 pessoas se inscreveram, nem todos podem estar aqui nesse momento, muitos mandaram e-mails pedindo para gravar esse vídeo, enfim, mas realmente é importante que você esteja aí, para fazer perguntas, para compartilhar, para discutir. Então, a gente vamos que vamos, iniciar um pouquinho atrasado por causa do nosso problema, mas vai ser muito bacana. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui de algumas coisas que eu fiz, depois eu vou ficar compartilhando, e vamos iniciar. Ok, gente? Então, nosso webinário de hoje, que nós marcamos, técnicas de aprendizagem para concurso. Ok? Antes de mais nada, eu quero pedir um grande favor para vocês. De repente você está aí com a tua aba do Facebook aberta, a tua aba do e-mail aberta, a tua aba do Gmail aberta, ou enfim, qualquer aba ou telefone celular, teclando no telefone celular, e já vou dar uma grande dica. Uma dica, ela é relativamente simples, mas é uma dica que faz muita diferença no nosso dia a dia. A gente tem que se desligar de tudo, desligue-se de tudo aquilo que te desconcentra. Tá? Tudo aquilo que atrapalha o que você estiver fazendo nesse momento. Por exemplo, nesse momento nós estamos no webinário ao vivo, webinário online, onde eu pretendo passar as dicas importantes para vocês, e dicas que podem fazer toda a diferença na formação, e na preparação e no estudo de vocês. Tá ok? Mas eu acredito que se a gente ficar com um monte de aparelhos abertos, aparelhos ligados o tempo todo, isso acaba provocando muita distração. E a distração tira nosso foco, tira nossa concentração. Então, eu vou pedir para vocês, primeira dica, desligue-se de tudo que te desconcentra e atrapalha. Isso funciona também para os seus estudos. Tá? Você perguntou quantas vezes você está estudando e no momento da tua preparação você para responder uma mensagem que ela chegou no Facebook ou que ela chegou em algum outro ambiente. Então, a primeira coisa, desligue-se de tudo, feche tudo, porque aí que você já vai se concentrando e vai pegar algumas dicas que vão fazer muita diferença na tua preparação, acredite em mim. Continue com a gente. Agora vamos para a parte, o que a gente vai ver hoje? Eu fiz alguns tópicos, elenquei alguns tópicos, e o primeiro deles está relacionado. Por que você está fazendo uma escolha certa ao optar por concurso público? Tá? Você optou por concurso público, você optou por ser concurseiro. Provavelmente muitos de vocês já são servidores públicos e querem um cargo que tenha uma remuneração melhor, um cargo além daquilo que você já conseguiu. Mas isso é uma escolha muito certa, muito acertada. E a gente vai... eu vou trazer algumas informações porque é muito legal você ter optado e você fez a escolha muito certa. Segundo tópico, o mercado dos concursos. Então, okay? Como que anda o mercado dos concursos atualmente? Eu peguei alguns dados estatísticos, eu gosto de trabalhar com dados, eu sou engenheiro, então eu não gosto de trabalhar com achismo, achar que o número que é ou não é, eu gosto de trabalhar com informações concretas e reais, então eu trago os dados do mercado de concursos atualmente. Fala um pouco dos métodos tradicionais de estudo. Como você estuda, como você se prepara atualmente, quais são as dicas que você recebe, os métodos tradicionais, e eu quero dizer por que eles funcionam, mas não funcionam tão bem quanto deveriam. Outra questão que eu quero abordar, por que devo ter um método diferente? Porque você, além de você estudar, você tem que optar por fazer algo diferenciado. Quando, na minha fase de concurseiro, eu me questionava muito. Em muitas provas que eu fazia, eu não passava, eu me questionava por que eu tenho que fazer algo diferente, como fazer algo diferente para conseguir o meu objetivo. Como se diferenciar, como devo me preparar, ou como você deve se preparar. Aqui eu havia prometido, algumas pessoas me pediram algumas dicas para fazer a banca CESP, que são as bancas mais difíceis que há no concurso. Como usar as melhores técnicas de aprendizado para se preparar,
como ter um diferencial em relação à grande maioria dos concorrentes e algumas dicas dos campeões, daqueles caras que passaram primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu coletei algumas dicas dos campeões, muitas das coisas eu falo aqui durante esse webinário, mas é interessante a gente ouvir a dica das pessoas que realmente fizeram diferença. Então, vamos passar para o primeiro tópico. Por que você está fazendo a escolha certa? Tá? Primeira coisa, o funcionalismo público hoje, ele tem uma coisa muito interessante que provavelmente você já sabe, você já deve ter pesquisado muito, mas são salários atraentes. A média salarial de um servidor público hoje, a média salarial, pegando todos os cargos públicos, é de R$ 7.000. Sendo que chegam a salários que ultrapassam a R$ 20.000. Você pode falar, poxa, mas 7 mil é muito? Não. A gente pega uma média, tem salários que começam em 2, 3, 4, 5 mil, mas vão até 21 mil. Então, é uma média muito legal, muito interessante. A segunda coisa, a estabilidade no emprego. Foi isso que eu optei por fazer concurso público. Eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhei uns 2 anos na iniciativa privada, mas a estabilidade realmente é algo muito importante e a maioria das pessoas procuram a estabilidade. Quando eu optei por fazer concurso público, optava, meu primeiro item de escolha foi, eu queria uma estabilidade, queria uma segurança, queria algo que realmente fizesse diferença. Tá? Outra questão que muitas pessoas levam em consideração é a aposentadoria com teto bem acima da iniciativa privada e muitas vezes a aposentadoria integral, com o último salário. Essas regras estão mudando atualmente, muitas regras estão mudando, porém o teto do servidor público é muito maior do que o teto atualmente do que o teto da iniciativa privada. Carreiras promissoras, celeiro de talentos. Aqui eu coloquei férias integrais, porque muitas vezes você está na iniciativa privada, as férias, você não consegue ter 30 dias de férias no ano, você tem que ter 20, 15, às vezes menos, e na iniciativa pública você tem essas férias garantidas. Auxílio na formação, tá? Se você tiver com um funcionário público e se você tiver a intenção de fazer uma graduação, ou uma especialização, ou um mestrado, um doutorado, e isso esteja relacionado com a tua área de trabalho, você será financiado para fazer isso. Você vai ter opções, algumas vezes, afastamento do teu trabalho durante o período de 1, 2, 3 anos, ou para fazer isso, vai receber algumas bolsas, então é muito bacana. Tá? Entre outros itens interessantes. Então, é uma boa escolha, você fez a opção certa, e acredito que você está no caminho correto. Falando um pouquinho do mercado dos concursos. Então, o mercado dos concursos é algo gigantesco, é uma indústria gigantesca atualmente. Esse ano haverá aproximadamente 13 milhões de candidatos a um cargo público. 13 milhões de candidatos é muita gente, é gente pra caramba. Isso equivale a aproximadamente 10% da população economicamente ativa. Tá? Por uma previsão de 140 mil vagas. E o que esses números mostram? Mostram que a média, a concorrência é altíssima. Por volta de 93 candidatos por vaga. Isso é uma média. Claro que há concursos que a concorrência é menor, e claro que há concursos onde a concorrência é muito maior. Mas a concorrência que deve ser levada em consideração. Eu postei um vídeo e coloquei alguns posts no Facebook há algum tempo, falava que a gente não deve se preocupar muito com a concorrência, porque o que você deve se preocupar é com a nota de corte da prova. O que é a nota de corte? A nota de corte foi no último concurso, o último candidato que entrou para fazer o concurso. Tá, ok? O último candidato que foi aprovado e entrou como servidor público. Então, essa é a nota de corte. Se a gente olhar e quiser ter um parâmetro de qual será a nota que nós devemos tirar, que você deve tirar para passar no próximo concurso, um bom parâmetro é a última nota de corte do último concurso. Bem, mas tem uma questão interessante. Com a tendência de ter cada vez mais pessoas
se candidatando a cargo público, cada vez mais concurseiros procurando um cargo público, é uma coisa muito bacana. E é uma tendência de elevar o nível dos concursos. Tá? Provavelmente vai ter uma elevação gradual da nota de corte dos concursos. E o que isso causa? Isso causa que os concurseiros chegam lá mais preparados. Porque tem mais concurseiros, nesse meio de concurseiros tem mais pessoas preparadas, e a nota de corte vai subir. Não muito, mas ela irá subir. Tá ok? Porém, é um bom parâmetro a gente olhar a nota de corte anterior. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei um exemplo aqui do cargo escriturário para o Banco do Brasil, que é um concurso que vai ter esse ano, e que registrou mais de 630 mil candidatos. É muita gente concorrendo para o cargo escriturário. E é uma concorrência média, 73 candidatos por vaga. Tá? Então, se você se candidatou para o cargo escriturário, se você está aí, se você está vendo esse vídeo e se candidatou para o cargo escriturário, há uma concorrência muito grande, há muitos candidatos, mas pense o seguinte, a grande maioria desses candidatos, eles não vão com uma preparação muito correta, muito precisa, e poucos vão concorrer realmente por essas vagas. Tá? E tem uma frase, falando em número de candidato e falando nessa dificuldade toda do mercado, primeiro eu comentei com você que era necessário, que é muito legal que você tenha optado por fazer um concurso público, que é uma carreira muito atraente, muito legal, eu não me arrependo nem um pouco de ter optado, de ter escolhido por ser concurseiro, e depois conseguir passar no concurso público, mas realmente a vida de concurseiro não é algo fácil, como você deve saber. E no meio do caminho, a gente vai ter algumas derrotas, mas que essas derrotas não te abalem, não tirem o teu foco. Tá? Uma frase que provavelmente vocês conhecem é William Douglas, que é o doutor dos concursos no Brasil, concurseiro, o juiz. Concurso não se faz para passar, se faz até passar. Tá? Concurso não se faz para passar, concurso se faz até passar. É uma frase motivadora, ela quer dizer o seguinte, que no caminho podem haver algumas derrotas, podem haver algumas batalhas perdidas, mas vai ter um momento que você vai conseguir a tua vitória. E essa frase aqui exemplifica muito esse dado que eu peguei na revista Veja, da edição de 2225, a edição que não é nova, mas ela traz um dado muito realístico do mercado de concurseiros no Brasil, e ela fala o seguinte, em média, um candidato faz 6 concursos para passar em um. Em média, um candidato faz 6 concursos para passar em um. Aí você deve estar se perguntando, se questionando, poxa, mas algumas pessoas que passaram no primeiro, no segundo, no terceiro, claro, vai ter pessoas que vão passar no primeiro, no segundo, no terceiro, mas tem muita gente que não passa no sexto, não passa no sétimo. Então, é uma média de concurso para a pessoa reprovar em 5 para fazer 1. Eu espero realmente que você não precise chegar a esse ponto, que você passe no seu primeiro, no seu segundo, no seu terceiro concurso, mas é uma média que nós temos por aí, uma média que diz assim, o concurso é algo para se persistir. Continuando, tá? Eu vou manter esses slides por um momento, depois eu entro e a gente conversa face a face, mas eu tenho que mostrar algumas informações desses slides que são importantes. Há cada vez mais pessoas interessadas em tornarem-se servidores públicos. Tá? Deixa eu arrumar aqui, não ficou correto. Há cada vez mais pessoas interessadas em tornarem-se servidores públicos. Nós vimos que há 13 milhões de candidatos, possíveis 13 milhões de candidatos a concurso público esse ano, mas não se desespere, não se preocupe, que a grande maioria desses concurseiros, eles estão na média dos concurseiros, é o que a gente vai falar, que eu chamo de concurseiro da multidão. Aquele concurseiro que está na multidão, que acaba não se diferenciando muito.
A concorrência é enorme e será enorme, assim, e continuará sendo, o que deverá elevar gradualmente as notas de corte dos concursos, como eu havia falado. Mas tem algo interessante. Eu fiz algumas pesquisas e observei que, mesmo tendo essas mudanças no mercado de concurso, com o número elevado cada vez mais de pessoas, o tipo de preparação permanece basicamente o mesmo tipo de preparação. E qual é o tipo de preparação? Que é indicado por aí. Você vai fazer uma videoaula, você vai fazer um cursinho, você vai comprar um livro, você vai estudar uma apostila, vai estudar em grupo, ou vai estudar, ter aulas individuais. Porém, o foco está muito centrado na disciplina, nos conteúdos. Isso é muito importante. Claro, todo mundo tem que saber o conteúdo, tem que saber muito bem os conteúdos das disciplinas que serão cobradas na prova, que estão contidas nos editais das provas de concurso. Porém, o foco é muito centrado nisso, mas não é centrado em outros aspectos extremamente importantes, como você melhorar a produtividade do seu estudo, melhorar a produtividade do seu conhecimento. Então, nós ficamos, muitas vezes, eu comecei a estudar assim, para concurso, e eu fazia cursinho, e muitos professores passavam conteúdo, eu estudava aquele conteúdo, fazia simulado, fazia provas, muitos exercícios. Porém, a minha produtividade, meu rendimento praticamente não mudou. Porque ninguém tinha me dito que eu poderia utilizar algumas técnicas para melhorar o meu rendimento. E é disso que a gente vai conversar logo, logo, vai ser bem rápido, se eu estou passando os dados para você compreender. Eu fiz uma pesquisa, eu agradeço a todos os que responderam a minha pesquisa, talvez você esteja entre essas pessoas que responderam. Uma pesquisa para me informar, até para fazer esse webinário, essa apresentação. E essa pesquisa, eu peguei algumas conclusões que eu imaginava, mas elas concretizaram o que eu estava pensando. E nessa pesquisa, 254 pessoas responderam, agradeço a todas, muito obrigado mesmo. E tinham duas perguntas-chave, duas perguntas muito importantes. Uma pergunta falava assim: por que você acha que tem concurseiros que têm maior facilidade em passar em concursos? Tem aquele concurseiro que já passou em 1, 2, 3, 4 concursos, que eles estudam talvez não tanto quanto outros, mas eles têm uma facilidade maior em chegar no concurso e se dar bem nos concursos. Que 56% das pessoas informaram que os concurseiros que têm maior facilidade em passar em concursos usam técnicas adequadas de ensino para a sua preparação. Usam técnicas adequadas de ensino. Então eu te pergunto, qual a técnica que você utiliza? Qual a técnica que você usa na sua preparação? Você já pensou se existe uma técnica que vai tornar a sua preparação mais eficiente? Será que você usa um método para você aprender mais rápido, de forma melhor, de forma que tenha maior produtividade? Que você não precise passar 10 horas para aprender conteúdo, que esse conteúdo você consiga aprender em menos tempo, ou aprender mais rápido, ou memorizar mais rápido? Essas eram questões que eu me fazia quando eu estava na minha fase de preparação, eu não conseguia passar nas provas, e eu verificava que tinha alguns concurseiros que, mesmo estudando tanto quanto eu, e algumas vezes menos, eles tinham melhores resultados. Tá? Mas as pessoas realmente tiveram informação, 56% das pessoas informaram que eles usam técnicas adequadas. Agora, o que é mais interessante? Mas dessas mesmas pessoas, menos de 15% utilizam algum tipo de técnica de aprendizado. Menos de 15%. Então, a maioria acredita que é necessário, ou pelo menos é aconselhável, utilizar uma técnica, algo que melhora o aprendizado, mas pouca gente utiliza. Menos de 15% das pessoas apontaram isso. Então, se a gente acredita que é possível, é aconselhável se utilizar algo que melhore o meu aprendizado, eu não utilizo isso, eu não estou utilizando as ferramentas que poderiam fazer com que eu seja mais eficiente no meu ensino, no meu estudo. Tá ok? Então, métodos tradicionais de estudo,
quero comentar que a preparação hoje é tradicionalíssima, né? A preparação hoje é muito tradicional. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Estou voltando. Olá, voltei. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? É que a formação, desculpe-me aqui, a luz não está muito bacana, mas dando para me ver aí, tá bom. A forma de preparação hoje é muito tradicional. O que eu quero dizer com tradicional? Que a preparação, ela é como se fazia 10 a 20 anos atrás. Okay? Focada em alguns critérios que a gente não muda, a gente não observa. Há muitas coisas novas acontecendo na área da educação. É como a gente pegar hoje uma escola de ensino fundamental, uma escola de ensino médio, por exemplo. As tecnologias estão muito à frente, né, das técnicas utilizadas para ensinar os alunos. Isso acontece muito na área de concursos também, na área de concurseiros. Se você pega a maioria das dicas, a maioria dos macetes, a maioria das coisas, eles falam basicamente a mesma coisa. Tá? E eu quero informar que as regras do jogo, elas estão mudando que sentido. As regras do jogo estão mais competitivas, o mercado é mais competitivo, há mais concorrentes, se preparando cada vez mais, e espero que você esteja aí se preparando cada vez mais. Tá ok? Porém, só que você tem que jogar de forma diferente. Você tem que fazer algo diferente para conseguir o seu objetivo. Tá? Para conseguir se destacar. Porque se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, os seus resultados vão ser iguais. Eu gosto muito da frase de Albert Einstein, que ele comenta assim: a insanidade ou a loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tá? Só um minuto, pessoal, parece que caiu meu vídeo aqui, só um minuto. Olá. Alguém está me vendo? Olá, pessoal, está por aí? Estão conseguindo ver? Obrigado. Estão me vendo? Estão me vendo? Eu acho que caiu. Ok, obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Andréia. Obrigado, Laís. Obrigado. Tá? Então, vou continuar. A ideia, então, é você pensar. Pensa o seguinte, você já parou, eu sei que você como concurseiro, você se esforça muito, você passa horas e horas estudando, você abdica tempo para estar com os familiares, você abdica o tempo para se divertir, algo que eu fiz durante bastante tempo da minha vida. Mas você já se perguntou assim, será que eu posso fazer algo de forma mais eficiente, de forma que vai me dar uma produtividade maior nos meus estudos? Não sei se você já pensou dessa forma, é algo que eu nunca tinha pensado. Durante toda a minha fase de estudante, eu fiz a minha graduação na área de engenharia, depois eu fiz o mestrado, mas eu fui aprender isso na fase que eu estava estudando para concurso, e verifiquei que há mais pessoas que tinham mais facilidade ou conseguiam resultados melhores fazendo menos ou tanto quanto outras. Ok? Então, essa é a ideia geral, gente. Essa é a ideia geral. A ideia aqui não é falar sobre uma área específica ou sobre uma área específica do concurso. A ideia é abrir a mente e falar para você assim. Você tem que se questionar. Se o teu aprendizado hoje está melhor do que o aprendizado da semana passada, se você aprende mais rápido, se você aprende com mais facilidade, você está no caminho certo. Se o teu aprendizado está no mesmo, da mesma forma, como eu fiquei estudando 2 anos, 2 anos, e melhorar a minha produtividade, eu não conseguia me concentrar corretamente, eu não conseguia que a minha memorização não aumentava, realmente as coisas não, você tem que fazer algo diferente. Então, pense assim,
Se tem algo que está funcionando, continue e vá em frente. Se tem algo que não está funcionando, você tem que se questionar. São questões, às vezes, muito simples, que podem mudar toda a tua forma de estudar. Então, vou colocar de novo aqui no slide, tá? E a gente vai continuar. Coloquei essas duas imagens aqui, tem essa imagem e tem essa outra imagem aqui do salto em altura. E essa imagem, eu escutei essa história, depois fui verificar realmente é verdadeira, e todos nós conhecemos as provas que tem nas Olimpíadas de salto em altura. E essas são imagens antigas que mostravam como que eram os saltadores faziam as suas provas anteriormente. Antigamente, você pode ver que o saltador saltava de lado, e ele saltava, e o outro saltando de frente. Até que teve um cara, não me lembro o nome, desculpem, mas ele teve um cara, um atleta, e ele resolveu mudar as regras do jogo. Ele resolveu falar o seguinte: eu tenho que competir, mas se eu fizer algo de forma diferente. E ele saltou de costa. E o que aconteceu? Hoje, se você verificar as provas de salto em altura, todo atleta salta de costas. Todo atleta salta de costas. Por quê? Porque saltar de costas você consegue um resultado muito melhor do que saltar de lado ou de frente. Ele aumentou o nível, ele deixou a prova no outro patamar. E é isso que muitos competidores fazem. Eles utilizam técnicas, utilizam formas de se preparar para deixar a sua prova no patamar mais elevado. Tá? E a gente tem que pensar isso. A gente tem que, se a gente sempre continuar fazendo da mesma forma, como eu digo, provavelmente os resultados serão os mesmos. Então, vamos continuar. Aqui tem os tipos, durante a minha fase de concurseiro, tá? Tem uns tipos de candidatos que eu classifiquei com alguns tipos de candidatos. Né? Os candidatos que eu conhecia, muitos desses candidatos eu classifiquei assim: candidato paraquedista, candidato terrorista, candidato multidão e candidato ao cara. Tá? Candidato paraquedista, deixa eu voltar para a minha tela aqui. Candidato paraquedista é aquele candidato que ele cai no concurso e não sabe onde caiu. Tá? Esse foi um nome que eu dei, um nome que eu chegava nos concursos e eu falava assim: eu estou de paraquedista aqui, eu não sei onde eu estou. O candidato chega lá e fala assim: olha, o que está acontecendo? Eu não tenho a mínima ideia, nem leio o edital da prova. E muitas vezes eu fui para a prova de concurso assim, não tinha lido nem o edital. Tá? Tinha estudado alguma coisa da prova que tinha, dos conteúdos antigos, feito algumas provas de alguns concursos anteriores, porém, o candidato chegava e não tinha a mínima ideia. Para você ter uma ideia, aproximadamente de 10 a 20% dos candidatos vão fazer prova mais ou menos dessa forma. Vão lá para ver o que acontece. Quem sabe acontece alguma coisa, cai algo do céu, cai uma vaga do céu, ou cai a resposta do céu e ele passa. É mais ou menos a ideia do candidato paraquedista. O outro tipo de candidato que eu classifiquei é o chamado candidato terrorista. O que é o candidato terrorista? O candidato terrorista, eu chegava no concurso muitas vezes e chegava alguma pessoa que eu conhecia, ou conhecia no concurso naquele momento, ele falava assim: olha, eu estudei 15 horas durante 3 meses, todos os dias. Né? O Marcel falou: paraquedista é bem assim mesmo, e é verdade, Marcel, obrigado aí, hein? Então, o candidato, eu estava falando do candidato terrorista, não sei se você conhece algum candidato terrorista, você já foi fazer concurso, o candidato chega lá e fala assim: olha, o cara chega, eu estudei 15 horas para esse concurso, eu fiz o simulado, gabaritei todo o simulado, fiz as provas de concursos anteriores, não tenho dúvida nenhuma, esse concurso meu está na minha vez. Eu ficava aterrorizado diante desse candidato terrorista. Isso me provocava descontrolado emocionalmente. Falei: como é que eu vou competir com um cara desse? Como é que eu vou chegar lá e vou competir com um cara desse? Né? E a gente encontra candidato terrorista muitas vezes no concurso, muitas vezes no cursinho de preparação, muitas vezes nos grupos de Facebook. Algumas vezes você posta uma pergunta no Facebook e o cara responde, fala assim: olha, o cara tá detonando, porque ele sabe todas as respostas. E depois eu percebi que o candidato terrorista, ele falava muito mais do que ele tinha de preparo. Ok, gente? Então não se preocupem, todos
que vão fazer o concurso lá, pode ter certeza, muitas pessoas têm muitas dúvidas. Acredito que, assim, alguns candidatos muito bem preparados, mas muitos candidatos dizem que são super, são mega, não são. Tá? Então, não deixe se desestabilizar emocionalmente se alguém fala que estuda mais que você, não deixe se desestabilizar emocionalmente se alguém fala que foi melhor que você no simulado ou não. O que importa é o que você está fazendo, o que importa é aquilo que você está se preparando, você acredita em você, é o teu esforço, e segue em frente, não se preocupe com os resultados dos outros, se preocupe com o seu resultado, que assim é bem melhor. A gente não deve ficar se comparando. Okay? Outro tipo de candidato representa a grande maioria dos candidatos. O candidato que eu fiquei muito tempo entre eles é o candidato multidão. O que eu chamo de candidato multidão? Multidão são todos aqueles que fazem exatamente as mesmas coisas. Você está no meio da multidão, você faz a mesma coisa que a multidão faz. O resultado disso é que provavelmente você vai ter os mesmos resultados. Tá? O candidato multidão é aquele candidato que se prepara da mesma forma, faz da mesma forma, mas ele não tem preparo psicológico, muitas vezes ele não tem uma melhoria no seu aprendizado com o passar do tempo, e ele fica ali no meio de campo, e de 80% a 95% dos candidatos são assim, de 80% a 85% dos candidatos são mais ou menos, fazem exatamente as mesmas coisas. E como é que eu sei disso? Porque eu vivi durante muito tempo nesse ambiente do candidato multidão. Fui durante muitos anos candidato multidão. Mas exatamente o que eu fazia. Tá? Aí você fala assim, poxa vida, mas o pessoal fala para estudar, tá. Claro, gente. Você sabe, tem que estudar muito, tem que estudar, fazer simulado, tem que fazer provas anteriores, claro. Mas você tem que pensar que você tem que ter um rendimento melhor. Você tem que conseguir gravar melhor as informações. Você já se perguntou, até o último, quando você estuda, daqui uma semana, qual percentual de conteúdo que você lembra do conteúdo que você estudou uma semana atrás? Não sei se você já fez esse cálculo ou já se perguntou sobre isso. Tá? É algo que vale a pena a gente analisar e discutir. E o último tipo de candidato, que eu falo que são candidatos, são os caras, é o candidato que se prepara muito, mas é um candidato que tem, além da sua preparação, ele tem algo que faz muita diferença, que é o controle emocional. Tá? O controle emocional, e ele, além de se preparar muito, ele tem uma alta produtividade. Talvez você já viu histórias de candidatos que estudam, sei lá, 6 meses e passam num concurso super concorrido, e tem pessoas que estudam há 2 anos e não passam. Claro que há candidatos assim. O que eles têm de diferente dos outros candidatos? Será que eles são gênios? Obviamente que não. Tá? Eles têm alguma coisa, algum método de preparação, ou eles têm conteúdo, ou eles têm uma base de conteúdo muito forte, ou eles fizeram algo interessantíssimo de se preparar, além de se preparar para as provas, eles fazem um preparo, eles têm um controle emotivo, emocional muito interessante. Tá? Então é disso que a gente vai comentar, a gente vai falar um pouco das técnicas de aprendizagem, já, para que você entenda, talvez você até utilize alguma dessas técnicas, mas é importante a gente utilizar, e para quem não utiliza, acredito que é bem legal começar por isso. Tá? Mas antes disso, deixa eu só voltar para os meus slides, um momento. Ok, já falamos. Pedista, candidato terrorista, aquele que aterroriza todo mundo, candidato multidão, tá? Você não pode ficar no meio da multidão. O candidato claro, o cara que ele vai vencer nos degraus, ele chega lá e conquista a sua vaga. Ok? E aqui eu fiz um gráfico cartesiano bem simples, só para a gente entender, e tem uma seta indicando esse pontinho verde representa a vaga, a tua vaga. Tá? E até chegar lá, existe essa multidão aqui, esse monte de pessoas, 10%, 10 a 20% dos candidatos são os paraquedistas. Caem lá e vamos ver o que dá. Claro que eles vão ficar para trás. A grande maioria
está aqui em torno de 80, 85, pode chegar até 87%, se o candidato multidão. Mas todo mundo faz e fica ali. Tem alguns que ficam piores colocados nas provas, alguns melhores, mas eles não conseguem passar essa barreira para chegar lá no seu concurso, para passar na sua prova. E aqui eu fiz um ciclo do candidato terrorista. Tem sempre candidato terrorista que diz tudo, mas geralmente ele fica no meio da multidão. Tá? E tem um candidato, aqui coloca 3%, que são candidatos que realmente vão com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, com a vontade muito grande de passar, e ele, se ele não passar nesse concurso, provavelmente ele vai passar em outro. Então, essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. Você tem que estar aqui, ó. Tem que estar nessa fração acima. Aí as pessoas falam, poxa, mas como que eu faço para estar nessa fração acima? Tá? Estudando, obviamente, se dedicando muito, mas aumentando o teu rendimento de estudos. Então, aqui eu já comentei, preparação tradicional, faz cursinho, estuda sozinho, em grupo, videoaulas, através de apostilas, faz simulado, resolve provas de concursos anteriores, e a maioria das pessoas, dos candidatos, estão aqui. Mas você precisa fazer algo mais, algo diferente, tá? E é necessário pensar em algo além, né? E você tem que realmente pensar e analisar como está a tua preparação, como é que está a tua forma de se preparar e de se comunicar. Tá? Se comunicar não, desculpa. Se preparar para o concurso público. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Bom, gente, então, a preparação tradicional é essa. Você não deve seguir a preparação tradicional, claro. A preparação tradicional, ela deve ser seguida. Você deve fazê-la da melhor forma possível. E você precisa fazer o quê? Precisa urgentemente, além de tudo que é dito por aí, para melhorar a sua produtividade nos estudos. É só isso. É só isso, mas como que eu melhoro a minha produtividade nos meus estudos? Eu vou te dizer como. Tá? Mas antes de falar como, eu quero falar uma coisa seguinte. O concurseiro, ele tem uma vida de luta. Às vezes são meses, às vezes são anos de uma luta, e essa luta termina, eu espero que a luta termine quando o concurseiro chegar e passar no seu concurso público. Porém, durante esse caminho, ele tem uma série de custos, tá? Uma série de custos envolvidos. E esses custos, eu relaciono aqui qual o custo de não melhorar a sua produtividade. Tá? Isso funciona para toda a vida, porém, funciona muito para a vida do concurseiro. Custo financeiro. Quanto você gasta para se preparar? Qual o teu investimento na tua preparação atualmente? Aí você pode perguntar, não devo investir? Claro que deve investir bem, mas quanto mais você investe, e você tem que ter um retorno, cada vez que você investe, tem que ter um retorno desse investimento. Tá? Você tem que ter uma produtividade maior no teu segundo ano de cursinho, você tem que saber mais. Você tem que saber mais conseguir resolver mais provas e responder questões mais certas. Então tem um custo financeiro. Eu fiz uma análise, fiz uma pesquisa, e há concurseiros, aqueles concurseiros que se preparam intensamente. Deixa eu aumentar um pouco o meu slide. Opa, fica um pouco melhor. Tá? Eles gastam em torno de 10 a 13 mil reais por ano em preparação. 10 a 13 mil reais por ano em preparação, é muita coisa. Eu assim, mas é muito dinheiro. Sim, você pensa, você tem que fazer um cursinho ou fazer uma videoaula. Se você não faz isso, você tem que comprar algum tipo de material. Você tem o custo das inscrições. Se você vai fazer concurso em outra cidade, você tem o custo de se deslocar até essa outra cidade e ficar hospedado lá. Se você faz 5 ou 6 concursos por ano, provavelmente você vai gastar um valor de mais de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Tá? E quando vai se prolongando o tempo que você não passa no seu concurso, a ideia o teu custo financeiro é maior. O outro custo aqui, que é o custo do tempo. Eu acho que é o pior custo que você investir todo o teu tempo na tua preparação. E com o tempo, você até ganha dinheiro. Mas com dinheiro você não compra o tempo. Tá?
E eu posso dizer isso, que eu fiquei mais de 3 anos e meio, cheguei a 4 anos de preparação. Durante esse tempo eu trabalhava, mas durante esse tempo você sabe que você não faz basicamente nada. Você estuda, 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 você deixa de estar, de fazer as coisas que você gosta, você deixa de estar perto das pessoas que você ama, e é um custo muito elevado. Tá? Por isso que muita gente desiste. Mas eu não estou falando para desistir, muito pelo contrário, que a gente tem que continuar. Frustração, se a gente chegar na prova e a gente não passar. Frustração. Aqui a Susan Takaya comentou aqui, teve um concurso que fiz, gastei uns R$ 300 e acabei não passando, então frustração total. E é bem isso mesmo, Susan. É bem isso mesmo, a gente fica muito frustrado, a gente fica muito triste. Eu já gastei muita grana em concurso, em preparação, eu sei como é isso, porque né, não é fácil mesmo. Desmotivação. Com o tempo a gente vai se desmotivando. Você faz um, faz dois, faz três, você não chega no final, você fala, puxa vida, o que está acontecendo, né? E o pior de tudo é que muitos candidatos, eu conheci várias dezenas, que depois de todo esse investimento, depois de todo esse tempo, existem. E realmente a bancarrota. Tá? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse caminho aqui, eu passei basicamente por todos os caminhos e não desisti, graças a Deus, mas é um caminho árduo e só os campeões, só pessoas como você que está aí do outro lado, sabe o que é, sabe que sofre para chegar nesse caminho, tá? Mas não desista, porque quanto mais tempo passa, mais perto do seu objetivo você está. Mas há um caminho, há uma forma de você chegar lá mais rápido. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui, tá? É um caminho, você chega mais rápido que você... são alguns atalhos, quem já passou, não sei quanto tempo você está estudando para concurso, talvez você está estudando para concurso durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas é um caminho que tem alguns atalhos que a gente pode seguir, são atalhos honestos, são atalhos reais, que você pode evitar para cair na armadilha de ficar trilhando aquele caminho. É isso que eu quero compartilhar com você, tá ok? Então, só falando um pouco de mim, gente, né, a gente se comunicou, eu comecei a falar aqui, mas falando um pouco de mim, eu atualmente eu não estou morando no Brasil, tá? Deixa eu voltar para minha tela aqui. Olá. Então, eu atualmente não estou morando no Brasil, estou morando em Portugal, não sei se vocês conseguem visualizar aí pelo link, tá? Eu faço uma pós-graduação aqui, na verdade, eu faço um doutorado aqui, mas eu continuo sendo servidor público, porque eu estou afastado do meu cargo de servidor. Eu estou morando aqui há 1 ano e meio aproximadamente, moro na cidade do norte de Portugal, uma cidade fria, onde tem uma universidade muito bacana, eu gosto muito daqui, mas eu sou professor universitário. Sou professor da universidade pública, federal, e eu passei em 2 concursos públicos em universidades em segundo lugar. Eu passei em outros concursos também, mas eu gostava muito de dar aula, eu gosto muito de dar aula, e foi o que eu optei. E além de ser professor, eu sou um pesquisador, eles chamam aqui em Portugal de investigador. Eu consegui uma bolsa para vir para cá, mas eu continuo ainda sendo servidor, aquilo que eu comentei com vocês, que o servidor público ele pode se afastar do seu cargo para fazer uma especialização, um estudo, alguma coisa do tipo. Foi o que eu optei, mas eu passei muito tempo sendo concurseiro, e fui concurseiro de várias áreas, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Receita Federal, TRT, mas depois eu verifiquei que o que eu amava, o que eu amo fazer realmente é dar aula. E eu fui fazer concurso, e fiz concurso para um monte de lugares, para universidades, reprovei em algumas. Mas depois que eu fui aprendendo o caminho das pedras, eu consegui passar meus concursos públicos federais em segundo lugar. Não foi fácil, tá? Realmente não é fácil, porque quando a gente faz concurso público na Universidade Federal, embora há menos candidatos que num concurso
mais aberto, né, por isso as pessoas, eu tinha mais aproximadamente 15 candidatos por vaga quando eu fiz o concurso, mas são mestres, né, são pessoas que têm uma formação realmente, um nível de conhecimento muito elevado, e eu demorei algum tempo até conseguir passar. Eu entrei em 2008, e desde 2008 eu sou funcionário público, sou servidor público federal, e agora desde 2012 eu sou investigador aqui em Portugal, volto para o Brasil daqui a 2 anos, e volto para assumir minha função, mas eu quero dizer para vocês assim, sabe, não estou falando isso para me gabar, nem nada, eu vim de uma família muito humilde, eu estudei a minha vida toda em escola pública, sei como é o ensino público no Brasil, realmente não é dos melhores, mas eu quero dizer que é possível você conseguir chegar lá, tá? Não é fácil, e para mim, sair da empresa privada, do mercado privado até o concurso, foi mais ou menos o seguinte, eu fiz a minha graduação na área de engenharia, sou engenheiro da área têxtil, poucas pessoas talvez conhecem, uma especialização muito específica. Eu saí direto empregado, fui trabalhar numa empresa de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Uma indústria têxtil muito grande, não convém aqui, né, falar o nome, mas é uma empresa muito boa, muito grande, e na época a indústria têxtil estava passando por uma crise muito grande, que foi a abertura das importações de têxteis chineses. E quebraram centenas, não foram poucos, não foram centenas de indústrias têxteis no Brasil. E essa indústria era muito grande, tinha mais de 2.000, tinha por volta de 2.300 funcionários na época, e todas as semanas, devido à crise, pessoas eram mandadas embora. Todas as semanas. Eu fazia parte de um setor intermediário, tinha pessoal geralmente da fábrica, tinha pessoal da direção, e fazia parte do setor intermediário, mas a gente vê que a gente sendo mandado embora todo dia. Eu falei, você não tinha estabilidade nenhuma. Eu falei, isso eu não quero isso para mim. Você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, você não ter final de semana, e ainda você ficar com receio de você, daqui 1 mês, daqui 2 meses, você não ter teu emprego garantido. Eu falei, não quero isso para mim. Em gota d'água foi quando eu tinha um chefe, um cara que eu aprendi muito com ele, na época ele tinha 45 anos, e ele já trabalhava na empresa uns 10 anos, ele ganhava um salário que hoje equivale a uns 18 mil reais, e ele foi mandado embora. E eu fiquei pensando, como é que ele vai conseguir de novo uma colocação no mercado para manter o nível de vida dele? Como é que ficou a questão da aposentadoria dessa pessoa, desse profissional? Então, eu me questionei e falei assim, não é isso que eu quero. Eu vou para outro caminho, outro método, porque eu não quero essa instabilidade na minha vida. Aí que eu optei por iniciar no mundo dos concursos. Obviamente que iniciei da forma mais errada possível. Tive concurso paraquedista, chegava nas provas e não sabia nem o conteúdo, não sabia nada, reprovei um monte de provas, fazer cursinhos, fui aprendendo aos poucos, até ter algumas técnicas que me ajudaram e que provavelmente ajudam muitas e muitas pessoas que conheço, que dividiram comigo essas técnicas, acabam melhorando. As técnicas, na verdade, não é nada miraculoso, não é nada do outro mundo, são coisas que todo mundo pode ter acesso, só que leva um certo tempo até a gente conseguir recolher todas essas informações e conseguir aplicar de uma forma que seja eficiente. Tá? Então, mais ou menos, resumidamente, essa é a minha história. E eu fico muito feliz de poder assim compartilhar com vocês. Mas a gente vai seguir em frente e vamos falar agora das coisas interessantes para vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Dá um oi aí, dá um oi. Como está o áudio? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Só um pouquinho, eu estou vendo outra tela aqui. Aqui, deixa eu ver.
Joel, começa a ficar preocupado. Já 5 anos estudando, gastando uma nota e até agora nada. Joel, realmente é uma vida de concurseiro, mas obrigado pelo comentário, mas não desista, é assim mesmo. Eu acredito assim, que quanto mais você está no caminho, provavelmente você faz coisas hoje, a tua preparação hoje é muito melhor do que a tua preparação anteriormente. Quando você começou, provavelmente você não começou igual eu, você começou igual eu, de repente você não tinha o conhecimento necessário, eu acredito que você vai melhorando as tuas formas de aprender. E o teu caminho você já está traçando, você está traçando, acredito que agora, de uma forma mais correta do que o caminho anterior, e uma hora você vai chegar lá. Tá? O certo é assim, é que você está persistindo, e a persistência do concurseiro a gente chama de resiliência, aquela capacidade da pessoa. Ela bate, volta, bate, volta, bate, volta, até com a hora ela vai bater, vai entrar, e o concurseiro tem que ter muito disso. Tá? Deixa eu ver outros posts aqui, só um pouquinho. Tá. Uhum. Aqui. Eu gostaria de saber, professor, como devemos nos preparar nos concursos de uma vaga apenas. É isso mesmo, eu enfrentei isso também. Tá? Susan, eu enfrentei isso também. Eu já fiz concurso que tinha uma vaga. Tá? E realmente, acho que a forma de se preparar é a mesma. Tá? A forma de se preparar é a mesma. Tem que se preparar com a mesma afinco, com a mesma persistência, e não olhar muito para a questão de uma, duas, três vagas. Onde eu trabalho, tem uma enfermeira, e ela fez o concurso, tinha 90 candidatos, 90, acho que foram mais, foram 127 candidatos para uma vaga, se não me engano. E ela passou, e só tinha uma vaga, e eu fiquei pensando, puxa, essa mulher deve ser muito gênio, deve ser o Einstein da enfermagem. Depois eu fui conversar com ela, eu percebi que as pessoas que estão dentro dessa área de concurso, desse mundo de concurso, elas fazem, como eu posso dizer, são pessoas normais, mas tem algo que as diferencia, tá? Diferencia, de repente, um controle emocional, de repente, ter feito provas anteriores, de repente, a ansiedade de não fazer a prova naquele momento. Nós vamos seguir aqui em frente. Aqui, ó, eu linkei algumas coisas, por que muitos falham? Tá? Além da óbvia questão de não estudar o conteúdo programático, conteúdos editais, muita gente não estuda edital, gente. Então, a dica interessante, vai lá e estuda edital. Se você não sabe o que é edital, não estou falando que faz isso, mas eu acompanhei, muitas vezes eu não li o edital do concurso, a gente nem sabe o que estudar. Descontrole emocional, fique longe dos terroristas. Falta de controle do tempo nos estudos. Tem pessoas que às vezes estudam 14 horas no dia, aí depois no outro dia não estuda nenhuma hora, depois daqui 3 semanas estuda um monte de novo. Então você tem que ter uma disciplina de estudar sempre, né, com horários meio pré-definidos para que o teu organismo, para que o teu corpo se adapte a isso. Falta de controle do tempo durante as provas é uma coisa que me pegava muito, que fazia muita diferença no meu dia a dia. Falta de controle de tempo durante as provas, assim, às vezes eu começava a fazer a prova e não dava tempo para terminar a prova porque eu não havia testado de fazer essas questões anteriormente. Então, a dica que eu falo para vocês, se vocês já não estão fazendo isso, faça algumas provas e simule o tempo dessa prova. Tá? Se a prova tem 4 horas, pega uma prova anterior, pega a mesma quantidade de questões que uma prova teria, com as mesmas disciplinas, e tente resolver ela durante aquele tempo. Assim você vai se treinando para fazer uma prova com mais... vai ser menos ansioso porque você sabe o teu tempo. Quando a gente fica com medo de falhar, depois de muito tempo, eu falo que não tem que ter medo de falhar. Passar em concurso, como fala o Douglas, algo, não é normal passar em concurso, é algo anormal, a maioria das pessoas reprova, então você não tem que ter medo de falhar. Se você falha uma vez, isso é normal porque o teu aprendizado, baixa autoestima, não consegue gravar o conteúdo de forma eficiente, isso é muito sério, tá? Não consegue se concentrar e, principalmente, não tinha um método de estudo adequado para fazer tudo isso aqui. Então, vou comentar aqui, deixa eu diminuir.
E, como eu comentei com vocês, há várias e várias e várias técnicas de estudo, mas eu me concentrei em três pilares ou três áreas principais. Tá? Três pilares ou três áreas principais em que eu acredito que você deve se focar, foi o que eu foquei. Primeira coisa, planejamento ideal dos seus estudos. Provavelmente você deve ter ouvido falar disso. Tem que planejar os estudos, você tem que organizar os seus estudos, mas muita gente não faz. Planejamento do estudo. Se você sabe que você vai concorrer a um cargo daqui a um ano, não sei, a gente não sabe como saem os editais, mas você já sabe mais ou menos para que área você vai concorrer, você tem que fazer um planejamento de estudo. Tá? Esse planejamento tem que ser muito ideal. Eu, quando comecei a estudar meus concursos, eu não fazia planejamento de estudos, achava que era um perda de tempo, achava que era algo que... Tá ok, gente? Então, você tem que fazer o planejamento ideal dos seus estudos. Tá? O que é um planejamento? Você tem que determinar exatamente. Isso aqui é a primeira coisa que você deve fazer, que você tem que fazer. Vamos lá, pessoal, vamos lá. A segunda coisa é aplicar técnicas de aprendizado eficientes e testadas. Tá? Vamos comentar sobre as técnicas de aprendizado eficientes e testadas. E o que eu chamo de desenvolver estado zen. Foco, concentração e disciplina. O que o planejamento faz? O que você acha que é importante esse planejamento? Não sei se vocês planejam, se você acha que é perda de tempo. Porém, vamos ver aqui, ele reduz o seu tempo na preparação. É verdade. Tá ok? Você se organiza mais, você fica... quando você se planeja, você sabe exatamente o que você tem que fazer naquele dia. Aumenta a sua eficiência. Você não fica perdido estudando conteúdo que você já estudou ou perdendo tempo procurando conteúdo que você ainda tem que estudar. Reduz o seu gasto total com a preparação. Tá? O que eu quero dizer com isso? O planejamento, quando você começa a estudar, muitas vezes alguém diz, olha, compra esse material que é bom, outro compra aquele material que é bom, compra outro material que é bom, e a gente acaba comprando um monte de material, e muito daquele material a gente acaba não usando. Eu até hoje tenho material que eu não utilizo, tá? Que eu não utilizei, que eu nem abri para estudar para meus concursos. Porque eu ficar comprando material que era indicado. Quando você faz o planejamento, antecipadamente você já define qual área eu vou estudar, qual material eu vou adquirir, qual livro eu vou comprar, e você estuda por esse material e esquece que vier pela frente, porque você acaba perdendo tempo com um monte de material que você muitas vezes não vai nem abrir. Então, o planejamento te possibilita isso, determinar o que você vai estudar, qual material que você vai adquirir ou qual material que você vai estudar, tá ok? E vai te dar a disciplina para estudar todos os dias. O legal do planejamento, eu acabei fazendo um planejamento próprio meu. O legal do planejamento é que você determina qual disciplina que eu vou estudar, qual disciplina que é melhor do que outra. Por exemplo, você acha que o que rende mais? Estudar disciplinas da área de direito no mesmo dia ou estudar disciplinas da área de direito e da área de exatas no mesmo dia? Tá? Para mim, funcionava estudar uma disciplina da área de direito e da área de exatas, porque são disciplinas diferentes e no final eu acabava não confundindo as leis, eu acabava confundindo os conteúdos. Então, você tem que organizar quais disciplinas funcionam melhor, qual o tempo de estudo para cada disciplina. Tá, okay? Existem algumas teorias que falam que a gente tem que ter 30 minutos a 40 minutos de estudo, depois dá uma pausa e depois volta a estudar de novo. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue absorver tanta informação. Às vezes a gente fica lendo 3 horas seguidas e vai ver, você não consegue armazenar 10% do que você leu. Então, o planejamento é fundamental. Você tem que fazer um planejamento. E tem uma coisa mais importante do planejamento. Que você consegue testar se aquilo que você planejou está funcionando. Como você consegue testar? Você vai fazer, por exemplo, você estuda durante 15 dias. No final de 15 dias, você faz uma simulação de uma prova do conteúdo que você estudou. E nessa prova, você tem que tirar uma nota. Tá? Você coloca uma nota de corte. Essa nota de corte pode ser uma nota de corte do último candidato, uma nota mínima. Você fala, eu tenho que tirar 70% dessas questões, tem que fazer 70% de uma prova que você vai simular. Se você não chega a 70%, você sabe que a sua preparação não está legal. Você tem que melhorar a sua preparação. Tá? Então, a gente acaba, o planejamento acaba
além de rever mais a preparação, criar o hábito de estudo, criar a disciplina e, principalmente, você consegue rever se aquilo que está funcionando ou não. Tá? Só com isso, eu posso garantir para vocês, só você fazendo o planejamento ideal para que o estudo funcione, você vai economizar em 10 a 30% do seu tempo e dinheiro durante a preparação do concurso. E acredita, fiz as contas, de 10 a 30% você vai ter maior eficiência fazendo a preparação. Tá? Agora vamos falar das técnicas de aprendizado. Você se perguntou como posso melhorar a minha forma de aprender? Como posso aumentar a minha eficiência? Como posso aprender mais rápido? Será que consigo acelerar a minha absorção de conhecimento? Eram perguntas que eu fazia antes. Aí eu fui procurar quem pudesse me responder essas questões. Eu achei dois estudiosos, um britânico chamado Colin Rose e um americano chamado Brian Tracy, que trabalham com técnicas de aprendizagem e técnicas de concentração. Tá? Esse cara aqui, esse Colin Rose, ele realmente é um fenômeno. Eu não acreditava muito nessa questão de aprendizagem acelerada, coisas do tipo, mas o Colin Rose, ele realmente tem trabalhos muito sérios, dados estatísticos muito bem feitos, muito concretos, e prova que você pode melhorar a sua habilidade de aprendizagem, de dobrar, às vezes até triplicar a sua habilidade de aprendizagem. E o Brian Tracy, ele tem técnicas de concentração muito bacanas, e eu projetei, né, comecei a estudar baseado nessas técnicas. Okay? E você se pergunta, se eu conseguisse melhorar o meu aprendizado, será possível? Com certeza, o seu tempo para passar o concurso seria muito menor, pois a eficiência seria muito maior. Algo lógico. Se você rende mais, você consegue fazer mais rápido. Tá? Então, tem uma coisa aqui, gente. Eu peguei essa imagem do livro do Colin, e essa imagem aqui, ela representa como que a gente memoriza algo. A gente tem novas informações, tem memória de curto prazo, tá? E aqui tem a memória de longo prazo. O que acontece quando a gente tem memória de curto prazo? A maioria das informações de memória de curto prazo, a gente acha que não tem importância e a gente acaba esquecendo essa memória de curto prazo. Então, okay? A gente acaba esquecendo. Ela não serve para muita coisa, então eu acabo perdendo. O que é importante? É importante que você consiga transferir o máximo de conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Tá? E como que a gente pode fazer o máximo de conteúdo? Aqui é realmente importante, porque a gente absorve muita informação durante o nosso dia, muita dessa informação não é relevante, não é importante, porém, a gente acaba não tendo muita atenção. Isso acontece com nossos estudos, a gente sabe que estudar é muito importante, mas a gente tem que ter o foco aqui na memória de longo prazo. Tá? Deixa eu acelerar um pouquinho. Escala do tempo da memória. Tá? Aqui tem uma que chama Experiências de Ebbinghaus, e comenta que a nossa memória, a gente estuda o conteúdo agora, e depois de 20 minutos a gente perde quase 60% daquilo que a gente estudou. E depois de 31 dias a gente lembra somente 10%. Tá? Então, fala um pouco desses métodos aqui, que eu acho que é isso que a gente estava... o principal tópico é falar desses métodos. Mas como? Vamos usar algumas técnicas. Talvez você já use essas técnicas, talvez você não utiliza. O primeiro é método mnemônico. Tá? Muitas pessoas já ouviram falar disso. Método mnemônico é aquele que você faz a associação de uma palavra conhecida com as iniciais dos conteúdos. Okay? Que faz a gente lembrar, através de uma palavra que a gente lembra mais facilmente dos conteúdos. Um exemplo muito clássico do método mnemônico é essa palavra LIMP, que está em princípios administrativos do direito, que são os 5 princípios: princípio da legalidade, L, princípio da impessoalidade, I, princípio da moralidade, M, princípio da publicidade, P, princípio da eficiência, E. Isso daqui, provavelmente se você não viu, provavelmente você vai ver, e até hoje eu lembro dessa palavra, e associa aqui. Então, você deve usar métodos mnemônicos durante o seu estudo. Não são os métodos mnemônicos
que são ensinados por cursinhos, videoaulas. Você deve fazer os métodos mnemônicos, você deve criar os seus próprios métodos mnemônicos. Você deve pegar um conteúdo, pegar a parte principal desse conteúdo, uma palavra que lembre esse conteúdo, tá? Uma palavra que você consiga lembrar esse conteúdo, pode ser uma linha, 2 linhas, um parágrafo. Pega uma palavra, pega a inicial dessa palavra e monte uma palavra com as iniciais que vai te trazer um código mnemônico. Eu posso garantir, esses códigos mnemônicos, eles facilitam muito o nosso dia a dia, facilitam muito que a gente lembre dessas informações. Eu estudei isso aqui acho que faz mais de, sei lá, 5, 6 anos, e até hoje eu lembro desse código. Tá? Mas como que eu faço isso? Do jeito que eu te falei. Você vai estudando, de repente você lê uma página de um livro, uma apostila. Tá? No final, você pega 5 ou 6 palavras-chave desse conteúdo, 5 ou 6 palavras-chave desse conteúdo, que façam você lembrar do conteúdo que está nessa página e cria um código mnemônico, uma palavra mnemônica para você se lembrar desse conteúdo. É um resumo que a gente faz de forma inteligente. É muito simples, mas se você aplicar isso, você vai criando várias e várias e várias palavras que daqui a um tempo você vai se lembrar mais facilmente. Ok? O outro são mapas mentais. Provavelmente você já viu mapas mentais. Eu peguei um exemplo aqui muito simples do mapa mental, que fala crimes contra a Previdência. Quais são os crimes contra a Previdência? Que tem vários crimes. Sonegação de contribuição, falsidade documental, estelionato previdenciário, cooperação indébita previdenciária. Tá? E aqui elenco os crimes contra a Previdência, que é o mapa mental. É um desenho, uma imagem, que lembra todo um conteúdo. Tá? E o que eu quero falar com isso é que tem muitas pessoas que têm memória visual. Né? Às vezes o texto é difícil da gente lembrar, mas a memória, através de gráfica, ela funciona muito melhor. Tá? Então, o mapa, ele é uma espécie de um resumo gráfico de conteúdo. Se você ler, por exemplo, um capítulo não, mas de repente 3, 4 páginas de um livro, uma apostila, você tente criar um código, um mapa mental. Como? Pega o assunto principal, o título, o assunto principal, e linka com as imagens, com os conteúdos desses itens aqui. E aqui você cria um resumo, e você, nessa imagem, tem pessoas que absorvem melhor através de imagem. Tá? Então, para os métodos aqui, leitura dinâmica, você já ouviu falar dessa técnica de leitura dinâmica, não dá tempo para a gente falar agora, senão a gente vai ficar até as 3, 4 horas da manhã. Ok? Mas tem formas da gente ler mais rápido, sim, só que tem coisas que a gente não consegue ler mais rápido, depende muito do teu entendimento. Mas tem formas da gente aumentar a nossa velocidade de leitura, e aqui algo sinestésica, aplicação de aprendizagem auditiva, visual e sinestésica. Você já estudou por áudio livro? Né? Tem pessoas que aprendem muito através de somente áudio. A maioria de nós aprende através de efeito de visual. Tá? A gente enxerga uma imagem, a gente enxerga um texto. Tem pessoas que aprendem melhor com imagem, tem pessoas que aprendem melhor com texto. Você tem que verificar qual forma que é mais fácil para você aprender. Porque, naturalmente, a gente tem uma tendência a seguir o que é sempre feito. A gente estuda através de livros, apostilas, que é o método de texto. Okay? Mas, de repente, você tem uma associação, você consegue gravar mais informações através de imagens. Então, você cria mapas mentais. Talvez você crie uma associação através de palavras mnemônicas. Aí você cria várias palavras mnemônicas. Talvez você consegue aprender mais rápido, ou talvez melhor, você tem uma memória auditiva. E isso você tem que testar. Dá para você verificar e associar muitas dessas técnicas. Por exemplo, você estuda um livro, você cria um mapa mental e cria um mnemônico. E verifica, no final você vai perceber que o teu aprendizado, a tua fixação de conteúdo vai ser muito maior, pode ter certeza. Eu já testei isso várias vezes, eu tenho alunos e eu utilizo essas técnicas aqui, funciona muito, muito bem, tá? Faça um mapa mental, faça um método mnemônico que já vai te ajudar imenso. E tem isso aqui que a gente chama de sinestésica. Isso é algo que eu li
que eu pesquisei, e o conhecimento sinestésico, assim, tem coisas que a pessoa ela consegue gravar mais se ela tiver com o corpo em movimento. Tem pessoas que têm esse tipo de aprendizagem facilitada quando ela está andando, quando ela está caminhando, quando ela está correndo, quando ela está fazendo alguma atividade. Tem pessoas que estudam andando, pegam um livro, vai andando dentro da casa, e é muito interessante que o corpo ele acaba dando uma sensação para o cérebro de maior aprendizado. Tá? Por isso que é muito importante a gente fazer exercícios. Mas a questão sinestésica, claro que tem muita teoria, muitas coisas sobre isso, mas se talvez você pode aprender de forma sinestésica também. Tá? Colocar um áudio e fazer uma caminhada. Eu não tenho memória sinestésica, eu não consigo aprender assim. Eu aprendo por outros métodos. Mas tem muitas pessoas que fazem isso. Uhum. Uso de associações. Tá? Uso de associação métodos de criar, que eles chamam de criar histórias sobre um conteúdo. Quando você vai ler um artigo, quando você vai ler um texto, e você lê um conteúdo que você não conhece muito bem, é muito difícil a gente gravar. Né? Por isso que histórias são muito fáceis para gravar, porque a história associa um personagem, a história associa um ambiente, algo que faz com que a gente consiga visualizar. E o conteúdo, para ser aprendido, muitas vezes ele tem que ser visualizado, ele tem que ser imaginado, você tem que fazer uma imagem desse conteúdo. É mais fácil a gente aprender. Por isso que história é muito fácil a gente gravar, qualquer tipo de história. Se você não leu um livro de romance, provavelmente você lembra de muitas coisas. Né? Por isso que na Bíblia, Jesus ensinava muito através de parábolas, que são histórias, e a gente grava muito mais facilmente. Então, como você deve fazer? Poxa, mas eu não consigo fazer história do conteúdo, mas você pode fazer uma imagem mental, associar essa imagem a algum tipo, associar essa informação a algum tipo de imagem, cria uma história e para associar. Tá? Então, é muito mais fácil a gente fazer associações. E a associação ela pode estar linkada, pode estar junto com o teu mapa mental. Então, fazer associações, não deixar informações soltas, porque o nosso cérebro ele não grava muito bem informações soltas, ele precisa de ligar informações. E quando você faz associações de histórias através de uma imagem, de um conteúdo, você cria essas associações. E aplicação de técnica de retenção de conhecimento, que eu vou falar para você uma técnica aqui, que eu peguei do livro, né, daqueles autores, lá do autor britânico, e aprendizado e definição do tempo. Tá ok? E eu quero propor um exercício muito rápido para você. Eu vou falar 5 ou 6 palavras e eu quero que você grave essas palavras agora. Gato, papel, lápis, salgadinho, blusa, tesoura e caixão. Falei 7 palavras. E eu gostaria que você me dissesse quais palavras você lembra. Pode me dizer aí? Alguém ouviu a minha pergunta? Ainda não. Alguém ouviu a minha pergunta? Só queria que alguém respondesse. Olá, 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 olá. Está passando agora. Gato, legal. Primeira palavra. Qual foi a última palavra? Tesoura, legal. Qual foi a última palavra? Lápis. Tá. Caixão. Tá. Gato, papel, lápis, tesoura, caixão. O Marcelo respondeu aqui muitas questões. Tá ok. Mais alguém? Mais alguém? Além de gato, caixão, papel, lápis, tesoura. Eu falei 7 palavras. Alguém lembra qual foi a palavra do meio? Salgadinho, foi a segunda palavra. Tá. Mais alguma? Tá legal, gente. O que é esse simples exercício? Aqui a maioria das respostas, muita gente tem uma memória muito bacana, tá? Mas ficou 2 ou 3 palavras para trás. Tá? Mas o que representa esse gráfico aqui? Ele fala o seguinte, a maioria das respostas foram gato e caixão e salgadinho, que foi a segunda palavra. Tá? E tinha lápis também. Nesse simples exercício, nessa simples tarefa, você pode fazer essa tarefa
você mesmo. Tá? Você pode pegar um texto, você pode pegar várias palavras. Há uma tendência das pessoas, de nós gravarmos mais a primeira palavra, ou as primeiras palavras, os primeiros conteúdos, e mais uma sensação de nós gravarmos os últimos conteúdos, ou é mais fácil que a gente grave os primeiros, que fixa melhor na nossa mente, e os últimos, que fixa melhor na nossa mente. Há uma tendência. Claro que tem pessoas que têm a memória, né, muito melhor, que vão acabar gravando mais conteúdo, mas eu falei somente 7 palavras, agora imagine se você estuda o dia inteiro, quanto que a gente vai gravar. Então, isso foi provado, isso foi testado, e é uma tendência muito grande que a gente lembra praticamente todo o primeiro conteúdo, lembra praticamente todo o último conteúdo, e o conteúdo que fica aqui no meio, ele tende a ser esquecido. Há uma tendência de esquecimento, essa curva aqui vai provocando um esquecimento, aqui esquece bastante e aqui volta. Tá? Então, isso chama-se definição de tempo. Quanto maior o tempo, mais conteúdo vai ficar perdido aqui. Tá? Há uma tendência de acontecer isso. Isso foi provado estatisticamente. Poderia passar o livro para vocês, mas depois, se alguém quiser, a gente pode até passar o material. Mas há uma tendência de esquecimento. Se você estuda 8 horas aqui, sem parar, por exemplo, a gente vai lembrar mais das primeiras horas, da primeira e da última hora, e vai esquecer todas as horas aqui. Isso aqui é tempo, acaba provocando um desperdício. Tá? Então, o ideal é fazer um break, quebrar esse tempo aqui, diminuir esse tempo. Quando você diminui esse tempo, você vai ter inícios e fins menos espaçados. Mas claro que não dá para fazer isso com a gente estudar 5 minutos, a gente tem que ter um tempo ideal que você tenha a tua eficiência. Tá? O meu tempo ideal é de 20 minutos, que eu defini. Então, qual é o tempo ideal para definir? Geralmente de 20 a 40 minutos o tempo ideal de cada um. Então, a dica não, mas realmente isso é muito sério e funciona muito, é você fazer pausas, você dá um break aqui, você estuda, por exemplo, 20 minutos ou 25 minutos para 5 minutos. Tá, okay? Porque você vai ter tempos mais curtos entre o início e o fim. O teu conteúdo esse conteúdo perdido aqui, ele tende a ser menor. Essa técnica aqui é bem interessante, é bem simples de fazer. Talvez seja por isso que muitas videoaulas são mais curtas, eu não estou fazendo a minha tão curta, mas essa é uma tendência. Tá ok, gente? Então, isso é muito bacana. E, né, para avançar, falar um pouco eu chamo aqui de estado zen, de estado tranquilo. Teve uma pergunta, não lembro de quem que foi, falava assim, olha, é normal a gente chegar na prova e dar branco, ter a sensação de branco? Muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam por isso. Isso tem a ver com o que eu chamo de controle emocional. Na verdade, é um descontrole emocional. Eu já cheguei em prova, não me deu branco total, mas me deu branco em várias questões. Eu lembro de uma prova que eu fiz e tinha a direito administrativo, e eu cheguei na prova e eu tinha certeza que eu sabia muito direito administrativo, e eu só acertei uma pergunta em 10. Me deu branco. Tá? Isso tem muito a ver com a falta de controle emocional naquele momento. De repente, se você vai fazer a tua prova e você não está bem, você não tem o tempo, ou você está muito nervoso, está muito ansioso, então procure relaxar, fazer uma atividade física, dormir bem. Isso acaba ajudando, porque muitas vezes nós concurseiros, quer dizer, os concurseiros, têm uma ideia, não, né? Por falta de tempo, a gente se dedica muito ao aprendizado, ao estudo. Não esquece a parte física, porque nós precisamos ter saúde de corpo, para que a nossa mente tenha saúde e consiga absorver o melhor conhecimento e fazer boas provas. Uma coisa que eu fazia muito, e muitas pessoas fazem, é se privar de sono, dormir muito pouco durante a fase de concurso e muito antes da prova, fazer as provas. Dormir muito pouco, estudava cada vez mais, cada vez mais. Só que no outro dia eu não lembrava de quase nada, porque a mente já estava muito cansada, o corpo estava cansado, chegava na prova detonado, chegava na prova arrasado. Tá? Então, no estado zen, você tem que ter foco. O que eu quero dizer com foco? Se você atira para todo lado, provavelmente você vai acertar quase nada, não vai acertar nada. Então, você tem que ter um foco. Fixe naquele conteúdo ou naquilo que você quer, naquele cargo que você quer e naquela área, e estude para essa área. Tem que ter foco. Concentração. Muitas pessoas me perguntam, eu não consigo me concentrar, eu me desconcentro muito facilmente. Algo bem interessante
para a gente se concentrar, claro, você tem que estar num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu tinha um amigo, e ele se preparava para a prova, e a mesa sempre estava cheia de livros, estava cheia de coisas, computador aberto, e isso causava desconcentração nele, porque ele ficava pensando no outro conteúdo que ele tinha que estudar. Então ele limpava a mesa dele e colocava só na mesa aquilo que ele fosse estudar. Isso provocava desconcentração. Outra história que eu até comentei no meu post, uma pessoa que estava num ambiente muito cheio de barulho e estudar no carro. Tá? Então, para ter concentração, tem que se desligar de todos a parafernália eletrônica, eu falei de tudo, desliga a internet, você tem que deixar a sua mesa limpa, coloque só aquilo que você vai estudar, tá? Tem técnicas, tem várias técnicas, mas você eliminando aquilo que te atrapalha, pensa, o que está atrapalhando? Se você achar que ele está te atrapalhando, você já vai melhorar a sua concentração. E outra parte aqui que a gente fala de controle emocional, que para evitar de ficar nervoso na prova, é fazer provas anteriores, não ligar muito para comentários alheios, não se cobrar muito, tá? Não ter que ficar dando muitas explicações para outras pessoas. Tem, então, várias e várias técnicas aqui, porém, eu acho que são coisas que você tem que pensar e absorver. Ok, gente, deixa eu seguir aqui. Só um dado importante, o seu colega falou do branco na hora da prova, eu peguei essa informação na revista e fala assim: o controle emocional garante 45% da preparação para concursos. E muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente não se prepara com essas questões, tá? Então, pense que controle emocional é muito importante. Se você é bem equilibrado emocionalmente, isso é muito bom. Siga assim, se prepare. Mas se você de repente fica nervoso, fica ansioso, avalie. Dá para avaliar, dá para a gente ter uma ideia. Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Tá? Existem algumas coisas, chama técnicas de respiração, diminui o ritmo da respiração, manda mensagem tranquilizadora para o cérebro. As técnicas de respiração, parece brincadeira, mas é verdade. Tá? Ouvir música, música clássica. Eu praticamente não gosto de música clássica. Música clássica, eu gosto de rock, para você ter uma ideia, mas eu percebi que quando eu ouço música clássica, eu fico mais tranquilo, consigo prestar mais atenção nas coisas, eu fico mais atento, mais concentrado. Tá? Atividades físicas e boas noites de sono. Um concurseiro que chega muito cansado na hora da prova, ou vai estar muito cansado, ele não consegue ter um bom rendimento. Aí você pode falar, mas eu não tenho tempo. Claro, você vai ter que estudar à noite, sim, mas tem um limite, você deve descansar o teu corpo. Ok? Então, então são essas técnicas, pessoal. E eu quero falar uma coisa aqui, rapidão, para quem faz prova da Banca CESP, quem já fez prova da Banca CESP, eu falei que ia comentar isso nesse vídeo, então eu vou falar rapidinho sobre uma técnica, uma tática de fazer prova da Banca CESP. Prova da Banca CESP é muito difícil, realmente é muito, muito, muito complicado fazer uma prova da Banca CESP. E as pessoas me perguntam, mas a prova da Banca CESP, ela eu não tenho sempre uma pegadinha, tem sempre uma coisa de ter, tá? Mas geralmente, vou te dar uma dica bem interessante, geralmente uma prova tem 120 itens, 120 questões. A CESP, geralmente, não estou falando que isso sempre acontece, mas geralmente coloca 60 questões com gabarito certo e 60 com gabarito errado. E você sabe que se você marca uma questão errada, elimina uma certa. Tá? Então, qual é a dica? A dica principal aqui fala assim, primeiro resolva as questões que você sabe e marque a questão que você sabe. Certo ou errado. Deixe em branco aquelas que você não sabe. Deixe em branco aquelas que você não sabe. Aquela que você tem dúvida, você tem quase certeza, marque. Para não ficar muita questão em branco. No final, tá? Agora imagina aqui, que está um pouco pequeno, mas você respondeu 100 questões. Tá? Então, se você sabia que você tinha alguma dúvida, mas você tinha quase certeza. E você deixou 20 em branco que você não tinha a mínima ideia. Então, dessas 100 questões, 60 você marcou errado. E 40 você marcou certo. Então você marcou mais questões erradas do que certas, e você sabe que há uma tendência de ter metade certas e metade erradas. Tá? Então, essa é a ideia, 40 certas e 40 erradas, desculpa, 60 certas e 40 erradas, então está faltando questões para equilibrar
questões erradas. Então, questões certas, desculpe-me. Então, para as outras 20 questões, você pode ter quase certeza que é um chute, mas é um chute com uma certa análise, que você pode marcar questões certas, mais questões certas, pode chutar todas certas, que tem maior probabilidade de ter mais questões certas do que questões erradas. Claro, né, isso é chute, isso é para naquele momento de desespero, que você não sabe da prova, tá? E que você não sabe como, enfim, aquele momento que você vai chutar de qualquer jeito, então chuta de qualquer forma. Bom, pessoal, a gente está chegando, né, daqui a pouco a gente chega ao fim, mas antes eu quero agradecer vocês e quero dizer assim, durante toda a minha fase de preparação, diante de tantas descobertas, desenvolvi um método que possibilitou acelerar minha preparação e conseguir passar. Foi fácil. Demorei muito tempo e investi muito dinheiro para conseguir desenvolver o meu método. O método ajudou a passar em concurso que eu sonhava. Hoje eu estou muito feliz, tá, com aquilo. E a pergunta que você deve se fazer é assim, quanto custa o seu tempo? Tá? Quanto que vale o seu tempo? Você pode melhorar a sua preparação? Se você conseguir melhorar a sua preparação, você pode ter técnicas mais eficientes, tá ok? Técnicas mais eficientes de ensino, técnicas mais eficientes de estudo. E eu sugiro realmente que você faça uma análise durante a sua preparação, mesmo que você seja uma pessoa super bem preparada, eu sugiro, preparada assim, dizer, uma pessoa que tem uma facilidade nas técnicas de ensino, só que eu estou voltando, tem uma facilidade nas técnicas de ensino, mas eu sugiro que você avalie a tua forma de se preparar e verifique quais serão as melhores técnicas, aquilo que pode fazer que você tenha maior produtividade. O que significa isso? Se você tem uma maior produtividade, provavelmente você vai conseguir o seu objetivo mais rápido. Isso acontece, isso é fato, isso é lógica. Tá? Eu vou dar um exemplo muito simples. No meu caso, se eu tivesse conseguido passar no meu concurso com 1 mês antes, 2 meses antes, eu teria lucrado muito, tá? Em questão financeira, em questão de tempo. Se você passa no seu concurso mais rapidamente, todo mundo sabe disso, né? Você não vai precisar ficar aquelas horas e horas e horas desperdiçando seu tempo, você vai parar de investir em concurso, vai começar a lucrar com o salário que você vai receber. Então, pense sinceramente em aplicar alguma técnica dessa, algo que te ajude para melhorar o teu rendimento. Acho que vale muito a pena, só que há um monte de técnicas aí, tá ok? E deixa eu passar mais uma informação. Aqui. Opa, voltei. E é isso, gente. Acho que eu fiz, tá? E eu acabei, eu preparei um curso, muitas pessoas me perguntam, assim, durante meus posts, durante meus vídeos, falam assim, como é que eu passei, como é que eu não passei, o que eu utilizei, o que me ajudou a passar, o que não me ajudou a passar. E eu sempre acabo falando muito nos posts, as coisas que eu errei, muitas coisas que eu errei, e sobre coisas que eu acertei também durante esses 3, 4 anos de preparação. E as pessoas falam, pô, por que você não faz isso, você não ensina isso, você não passa isso para as pessoas? Tá? E eu acabei fazendo um curso, tá? Onde eu... Ok? Eu acabei fazendo um curso e onde que eu peguei toda essa informação de ramos de investimento, sobre essas técnicas de aprendizagem, mas principalmente uma coisa sobre concurso, sobre planejamento, que fez ter o meu rendimento muito acelerado. Eu preparei um curso de videoaulas, onde eu oferto para algumas pessoas, e esse curso tem uma série de etapas, tá ok? E esse curso que eu peguei os métodos de aprendizagem que eu apliquei, que me fez passar em 2 concursos públicos em segundo lugar. Eu peguei o planejamento que eu fiz, o planejamento que aquele que eu fui ajustando e foi ideal para mim, e eu peguei também aquelas técnicas de concentração. Eu apliquei nesse curso, algumas pessoas já viram esse conteúdo, acharam bem interessante, tá? Para poder dividir com as pessoas, enfim, para poder aplicar para as pessoas. O que tem nesse curso? Nesse curso eu divido em 4 módulos. O primeiro curso que eu chamo de planejamento à prova de provas. Tá? É um planejamento que você vai fazer, é um planejamento que as pessoas fazem, o que eu fazia. O planejamento à prova de provas é aquele planejamento que
A pessoa vai fazer esse planejamento, se ela seguir esse planejamento, ela vai fazer essa prova e ela vai passar nessa prova, vai chegar muito perto de passar, claro que depende de cada um, mas se ela seguir esse planejamento, ela tem uma tendência, a probabilidade dela de passar aumenta muito, 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 muito mais, porque ela está seguindo um método, está seguindo uma receita para chegar até lá. Tá? E eu posso dizer, eu passei porque eu segui um método e esse método funcionou. E nesse planejamento da prova de provas, o legal é que você consegue avaliar como está sendo o seu estudo, como é que está sendo o seu rendimento. Tá? Depois do módulo 2 eu falo sobre métodos mnemônicos, mapas mentais, leitura dinâmica, aplico esses conceitos, explico como criá-los. É claro que isso demora um certo tempo, por isso que a gente não está dando muitos exemplos. Depois a gente fala sobre aprendizagem auditiva, visual e sinestésica, uso de associações e aplicação de técnicas de retenção de conhecimento, como uma daquelas que eu falei para vocês. No quarto módulo, táticas para adquirir o estado zen, foco, concentração e controle emocional. Tá? São 4 módulos do curso que eu dou, que eu aplico. A gente não poderia ficar falando tudo isso essa noite, porque vocês não iriam absorver, mas são quatro módulos que eu divido aí mais ou menos 1,5 mês, 2 meses, que realmente são coisas práticas, são coisas efetivas, não é teoria, não é blá blá blá. Eu gosto de coisas muito objetivas, aquilo que não tira o tempo das pessoas, aquilo que você não precisa aprender para aplicar, para depois vai gastar mais tempo, não. A pessoa pode aplicar diretamente no estudo dela, enfim, com esses métodos você já vai poder aplicar diretamente nos seus estudos. Por exemplo, se criar um planejamento, isso que já vai economizar muito tempo do teu dia, muito tempo, e vai criar a disciplina, que é muito bacana. Então, algumas pessoas pediram para mim, eu criei esse curso, e estou oferecendo ele, né, e você deve estar se perguntando, quanto que vale esse curso, quanto que custa esse curso, enfim. Mas antes disso, né, como eu tive muitas pessoas que se cadastraram, tive mais de 533 pessoas que se cadastraram no seminário, eu acabei criando alguns bônus, ok? Junto com esse curso. E que eu chamo de bônus 1, que é gestão do tempo. Muita gente fala assim, poxa, não tenho tempo para estudar, como é que eu administro meu tempo? E aqui nesse bônus 1 eu falo sobre princípios de gestão do tempo. Tá? Sobre esse princípio de gestão do tempo, a gente avalia, né? Eu acabo falando como que eu administrava o meu tempo, como fazia o meu tempo render mais. Muitas vezes você estuda, você trabalha e você não tem muito tempo, então você tem que fazer o tempo render mais e ser mais produtivo. O bônus 2, eu falo esse planejamento do tempo para fazer as provas. Eu já comentei com vocês hoje como você deve fazer os simulados, mas como você deve planejar e para fazer a tua prova. Às vezes você chega na prova e você faz só prova de português e você não consegue fazer o resto das provas. Como você deve dividir, como que você deve analisar isso. O bônus 3, que é uma coisa muito, muito, muito bacana, isso aqui é muito legal, é uma coisa que eu aprendi em um curso que eu fiz, e eu estou replicando, isso não é ideia minha, mas é uma coisa assim, gente. Ele chama de técnica da bola de cristal, que também eu dou de bônus nesse curso que eu estou avaliando, técnica que eu estou fornecendo agora, e é uma técnica que a gente nunca vai saber o conteúdo que vai cair numa prova. Nós nunca vamos saber o conteúdo que vai cair numa prova, tá? Mas a gente pode prever, ter uma ideia da probabilidade dos conteúdos mais prováveis a cair. Tá ok? Por exemplo, tem provas que 30% são de conceitos e definições. 30%. Se você analisa as provas anteriores dos concursos, você analisa quais são os itens que têm a maior probabilidade de cair. E como você sabe que concurso, às vezes, tem que custar 1.000 páginas, 1.500 páginas para fazer uma prova, para fazer de cada matéria. Então, você se foca mais naquele concurso. Tá ok? Tá legal, gente. Então, então, são conceitos e definições. Tá bom? Depois, o bônus 4, a gente falou hoje da prova CESP, só que eu tive que falar muito rápido, porque o meu tempo já está passando, o tempo de vocês também, mas eu dou dicas para fazer prova CESP, FCC, CESGRAN Rio e ESAF, dicas como a de hoje, claro que você tem que estudar, né? A gente tem que estudar, mas são dicas no momento que você pode ganhar 1, 2, 3, 4 questões, pode fazer a diferença para passar. E o bônus 5, que é um monte de bônus aqui, são coisas que eu apliquei no meu dia a dia e que realmente vale muito a pena. Disciplina, aprender a se disciplinar. Tá? Talvez vocês tenham disciplina, eu não tinha disciplina quando eu comecei a ser concurseiro, eu não tinha disciplina, porém,
porém, a gente tem que criar disciplina para estudar, para fazer as coisas no nosso dia a dia, como você tem o seu trabalho. Tá? Você tem que, eu como escovar os dentes, tem que criar essa disciplina. Existem algumas formas da gente criar uma disciplina, da gente ser mais eficiente. Então, esses aqui são os bônus, tá, desse curso. E eu quero falar que esse curso, tá, eu estou vendendo ele por R$ 1.297, tá, com todas essas informações, tá, okay, com todos esses módulos, com todos esses bônus aqui juntos. Eu não conheço nenhum outro curso que forneça tudo isso, tá, ok? Isso aqui realmente para as pessoas que comentaram comigo, para mim trazer um pouco da minha experiência, são R$ 1.297, que se você quiser, você pode pagar em até 12 vezes no cartão, depois eu passo o link. Então, okay, você pode perguntar assim, poxa, Cid, mas esse curso está falando, é bacana, não é bacana, não é legal, não é legal, como é que eu posso ter certeza, como é que eu posso ter certeza que isso é para mim? Então, por isso, gente, eu não quero que você tenha dúvida nenhuma, tá? Eu não quero que você tenha nenhuma dúvida, realmente estou passando aquilo de melhor enfim, o conteúdo melhor, tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos de preparação. Eu passei uma série de informações aqui que realmente fizeram muita diferença no meu dia a dia e fizeram com que meus sonhos se transformassem em realidade, mas de repente você está pensando com dúvida, será que vale a pena, será que não vale a pena? Então, é muito simples, tá? Eu dou 30 dias de garantia incondicional. O que é 30 dias de garantia incondicional? É o seguinte, se por qualquer motivo, você compra o curso, você começa a fazer o curso, e se você achar que não é para você, se você achar que não é bacana, se você achar que não... Enfim, por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Você tem esse prazo de 30 dias, você vai começar a fazer o curso, você vai avaliar esse curso, e você vai ter 30 dias para falar assim, não gostei, eu devolvo o dinheiro para você. Tá? É só me mandar um e-mail, sem condição, sem letra miúda, sem minhas conversas, preto no branco, não tem minhas conversas, não tenho interesse nisso, eu falei para vocês. Realmente, eu estou disponibilizando porque é um trabalho de muito tempo, mas se você achar que não é para você, tá? Você começa a fazer o curso, você vai ter, provavelmente, vai estar no segundo módulo, nós temos 4 módulos, no segundo módulo, você já vai ter uma ideia se esse curso valeu ou não valeu a pena. Se você achar que não valeu, você fez 2 módulos, eu te devolvo todo o dinheiro, não precisa nem pagar metade do curso, nada disso, você não vai ter nenhum risco de adquirir esse curso. Esse risco vai ser todo meu. Eu estou disponibilizando o meu trabalho, disponibilizando as minhas horas, para que você, né, ou qualquer outra pessoa, enfim, possa verificar, possa se beneficiar dele. Então, se isso vai ser meu, 30 dias eu devolvo o dinheiro. Se você decidir ficar, tá? Eu tenho muita certeza, porque tem muita informação útil, muita coisa prática, a gente continua, você continua os módulos para quem quiser ficar. Mas é 30 dias de garantia incondicional. Eu tenho meu e-mail depois, não esse e-mail, o e-mail de suporte, e pode tirar dúvidas, mas é isso, 30 dias de garantia incondicional, não tem problema, começa a fazer o curso, gostei, continua, não gostei, parei, e não vai ter cobrança de metade, não vai ter taxa, não vai ter contrato, não tem nada disso. Tá? Porque eu acredito muito nas pessoas, eu sei da luta do concurseiro, eu sei que os concurseiros realmente é uma classe de trabalhadores, de batalhadores, é isso. Então ele tem esse valor, tá? E essa é a boa notícia, mas eu tenho uma notícia não tão boa assim, porque as vagas são muito limitadas. Realmente são muito limitadas, são limitadíssimas, gente. Isso não é história para eu dormir, isso é verdade, porque durante esses módulos, tá? Deixa eu voltar aqui. Voltou? Tá, ok. Durante esses módulos, a cada módulo eu vou estar respondendo perguntas e dúvidas das pessoas que participaram. Tá, ok? Então, eu vou estar respondendo perguntas e dúvidas das pessoas que participarem desse módulo. Então, eu não posso ter, por exemplo, 200 pessoas, 200 perguntas me responder na próxima semana, no segundo módulo, porque a cada módulo novo eu vou estar respondendo perguntas do módulo anterior. Então, eu vou ter um limite aí de 30 pessoas, 40 pessoas, no máximo, e, enfim, que vai ter todos esses bônus, todas essas coisas. Provavelmente, se alguém, talvez, não sei quando eu vou reabrir esse curso, mas ele vai ter esse bônus e realmente vai ser essa quantidade de pessoas, e não posso fazer que tenha mais. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para o meu
A página, então, as vagas são muito limitadas. E se você quiser ir lá, né, adquirir esse curso, é só acessar esse link, comopassar.com/curso, www.comopassar.com/curso, não tem, né, .com.br, comopassar/curso, para adquirir. Só que tem uma coisa, eu vou abrir as vendas agora e vou fechar ela na terça-feira, à meia-noite. Terça-feira, dia 24, eu vou fechar as vendas, porque depois eu tenho que preparar, formatar esse curso, para a gente iniciar uma semana depois com a turma. Tá? Então, no máximo, as vendas abrem hoje e fecham na terça-feira, dia 25, né, do 12, está errado aqui, 25 do 2 de 2014 vai fechar as vendas, porque não dá mais, enfim, né, é o tempo que eu tenho, e a turma que fechou, a gente vai começar a trabalhar. Tá? Então, se você quiser adquirir, nesse momento, o link está aqui, comopassar.com/curso, eu vou abrir as vendas daqui a pouco, e vai ficar até terça-feira. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Tá ok? Eu agradeço a todos vocês, eu espero, independente de qualquer coisa, independente, né, dessa formação desse curso, eu espero que você realmente avalie a tua forma de aprender, espero que você melhore muito a tua produtividade nessa tua preparação, espero que você consiga ser mais eficiente para conseguir ter o resultado mais rápido, e você pode utilizar todas essas técnicas que eu falei, que eu comentei aí, você pode pesquisar por você mesmo, ou se você quiser um curso que já está formatado, está padrão, está correto, direcionado e testado por quem já usou, que fui eu no caso, você pode adquirir, tá? E eu agradeço, obrigado, boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser postar, tá? Eu estou aqui à disposição mais uns 5, 10 minutinhos. Não? Não, 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 não. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Bons estudos para vocês, concurseiros, e sucesso. Chegou a falar que tá perguntando. Não vai pôr. Tá, deixa eu ver.